paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, Maricinha. Paz do Senhor. Sexta-feira, segundas, quartas e sextas, às 19 horas, da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Estamos nos reunindo para adorar a Deus, realizar um culto ao seu santo nome. Vamos ler a Santa Palavra de Deus. Irmã Licinha ficará conosco aí no início deste culto, deste louvor a Deus, e depois seguiremos transmitindo a vocês informações importantes para nosso final de semana, aqui na região de Pindamonhangaba, estado de São Paulo. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, está este verso, desde o início. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos abraçar esta palavra de Deus que transmite total confiança para nós. Eu ouvirei, perdoarei e sararei. Querido da nossa alma, te agradecemos mais uma vez, reunido com teus filhos nos seus lares e em outras partes, todos nós adorando o teu nome, realizando este culto ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Abençoe grandemente, Senhor, desde a criança até o mais idoso, do mais novo convertido ao mais experimentado, mais experiente. Todos sejam amplamente beneficiados por ti, ó Deus. E no nome de Jesus é que assim oramos, é assim que suplicamos, intercedemos, é assim que manifestamos ações de graças. Abençoe, ó Deus eterno e querido, os trabalhadores, empreendedores e estudantes, bem como as autoridades públicas, donas de casa e pastores. Toda a sociedade, toda a cidade. Sim, meu Deus, no campo e na cidade, todos os municípios, sejam atendidos e alcançados cada dia pelo Senhor. Nosso Deus, tu conheces de longe, sim, meu Pai, conheces o íntimo, a intenção, a motivação. Por isso aqui estamos, ó Deus, diante de ti, que tem, ó Deus, olhos como chama de fogo e que penetra até a divisão da alma e do espírito. Nosso Deus, que a tua palavra venha de encontro à nossa necessidade. Oramos assim, querido, e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Todos são muito bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês, e o fim de semana promete muitas atividades, esperamos realizar para a glória de Deus. Com a irmã Licinha, vamos cantar um ou dois hinos, não é, irmã Licinha? E depois ela se ausenta um pouquinho e nós prosseguimos. Qual é o hino, irmã Licinha? 297. 297. Abra sua harpa, o inário oficial das Assembleias de Deus. 297. Desde que Jesus deu-me sua luz, posso jubilar, cantar. Ao meu coração trouxe salvação, que eu não posso te explicar. Abundantemente Cristo dá, graça que não há igual, não há. Aleluia, glória ao nome seu, que alegria sinto eu. Desde que na cruz contemplei Jesus, meus pecados dissipou. Tenho grande paz e perdão verás, quando a seus pés estou. Abundantemente Cristo dá, graça que não há igual, não há. Aleluia, glória ao nome seu, que alegria sinto eu. Lá da cruz provém um caudal também, que alcança do
das chagas vem o perdão para quem muito sedento e fraco está. Abundantemente Cristo dá, graça que não há igual, não há. Aleluia, glória ao nome seu, que alegria sinto eu. Grato então darei glória a Cristo Rei, pelo gozo que é sem par. Em continuação o meu coração ainda mais vai se alegrar. Abundantemente Cristo dá, graça que não há igual, não há. Aleluia, glória ao nome seu, que alegria sinto eu. Linda melodia, lindo hino, poesia. Eufrosine Castberg e Emílio Conde, autores desse belíssimo hino 297 da nossa harpa. Já temos outro, Marisa? Qual é o outro? 295. 295. Muito bem. Aí pertinho. E da mesma autor, dos mesmos autores. Vamos cantar o hino 295. Depois vem informações, vem uma meditação na Palavra de Deus. Quero aproveitar esse momento aqui, junto com a irmã Licinha, não é? Cantarmos e louvarmos a Deus. 295. Novo canto de louvor, canta já meu coração, hino de paz e de amor, que me traz consolação. Ouve com doce louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical. Canto hinos de louvor, porque Cristo me salvou deste mundo enganador. Sobre a rocha me firmou. Ouve com doce louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical. Este canto novo é cada noite que passa, sombras dão lugar à fé. Se a Deus louvor cantar, ouve com doce louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical. Quando o coração vibrar, os acordes lá do céu, e da rola voz soar, no jardim do nosso Deus, ouve com doce louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical. Quando meu Jesus voltar e levar-me com os seus, ainda eu irei cantar este hino lá nos céus. No céu hino de louvor, canta a grande multidão, vinde as bodas de amor ao banquete do perdão. Maravilha, Maricinha. Ainda cantamos mais um hino? Não. Não? Deus abençoe a vocês que estão conosco participando deste culto. E sábado, amanhã, Maricinha,
Esperamos o pessoal, nossos irmãos em Cristo, estarem lá no dia da primícia solidária. Amanhã, não é, Malicinha? Amanhã aguardamos todos os amados irmãos. Que sábado acontece a primícia solidária. Não tem problema se está frio, se está chovendo. Nós estaremos lá em nome de Jesus, aguardando vocês, esperando com muita alegria. Com toda a equipe, pastor Salatiel e a equipe, aguardando vocês lá, o povo de Deus, com as suas ofertas, seus dízimos, suas contribuições, não esquecendo dos nossos missionários, que também precisam da nossa ajuda, e também com os seus donativos, a cesta básica, arroz, feijão, café, óleo, sabão, água sanitária, açúcar. Opa! Você família, ajude outra família que precisa do pão de cada dia. E amanhã está esperando a chegada desses alimentos. Você pode, e o Senhor Jesus te deu a oportunidade de você contribuir e ajudar. A palavra de Deus diz que um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. É que nós vamos fazer amanhã, em nome de Jesus. Aguardamos todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, irmã Licinha. Amém. Segunda-feira, viu, Malicinha? 19 horas. Amém. Toda segunda, quarta e sexta-feira. Isso. Muito bem, essa foi a irmã Licinha. Que Deus abençoe. Vocês estão conosco, esta é a Assembleia de Deus, o Ministério Belém. Estamos juntamente com vocês, adorando o bondoso Deus, realizando mais este culto no seu lar. Aí está, nossa irmã Licinha já deixou o aviso importante, sua colaboração para a obra missionária, para a obra local, a sua colaboração assistencial, generosa no dia de amanhã será muito importante para muitas famílias que estão esperando, com certeza. Que Deus te abençoe grandemente, meu querido irmão. Eu vou aqui publicar, deixa eu ver se eu tenho aqui gravado, uma publicação para você também se lembrar disso. Olha aí, está aí. Acabo de postar, para você não esquecer, não é? São duas informações importantes que está aí. Nós estamos relembrando o dia da primícia, amanhã, das 9 às 15, e no Templo Sede, Rua Cônego Tobias 168, e em todas as nossas congregações no campo todo. E dia 23, para você fazer inscrição ao culto presencial, às 10 da manhã e 18 horas e 30 minutos, você utiliza exatamente o link que está aí. Acabei de postar no nosso Facebook e você pode copiar, já fazer a sua inscrição, não é? E estar ali participando, adorando a Deus, juntamente com a igreja. Se você pode, não é? Se você pode sair de sua casa, se você já está com esta facilidade, esta permissão divina de poder sair do seu lar e fazer atividades na cidade, você tem visto essa condição, não é? Necessária muitas vezes, podemos incluir dentro dessa necessidade estar num culto presencial, reencontrar pessoas, famílias da igreja, coisa boa, não é verdade, irmãos? Fazemos este esforço de transmitir cultos online de nossos templos, porém nada substitui, não é? Nada substitui a sua presença, a nossa presença, adorando a Deus na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus te abençoe, viu? É uma alegria. Deixa eu saudar aqui alguns irmãos que chegaram para estar com a gente nessa noite e continuaremos falando das desculpas. Vejam só, desculpas que as pessoas dão para não servir a Deus, para não buscarem a salvação do Senhor. São desculpas que as pessoas apresentam, e desculpas até sinceras. Não estão faltando com a honestidade quando mencionam essa desculpa. São desculpas que apresentam, não é?
E algumas delas, na verdade, são muito sinceras. Mas deixa eu saudar aqui a Marina Green Souza dos Santos. Deus te abençoe para a apresentação da criança nesse domingo em nossa sede. Deus te abençoe, viu, Marina? Também, juntamente com seu esposo e a criança que será dedicada ao Senhor. Rosimeire Vieira Osório, Deus te abençoe. Ao Ivan, também aí seu esposo, pedimos saúde, que Deus dê saúde ao seu esposo e possa superar este momento, não é? Também professora Lucimar, Deus te abençoe, mandando a paz do Senhor. E em nome da professora Lucimar, saudamos a todos os professores, esta classe profissional, categoria profissional, tão importante. Deus abençoe. Narciso Mesquita, Deus abençoe. Voltamos compartilhando. Eu tenho estabelecido aqui uma frase: compartilhar também é evangelizar. É uma forma de fazer isso. Deus te abençoe, maestro Narciso, lá de Primavera, estado de São Paulo. Esteve viajando, né? E por isso não esteve conosco aqui alguns dias. Eliana Correia Berto, Deus abençoe, lá da cidade de Jardim. Pastor Walter Braga, a esposa Dolores, também o filho Géser, a nora Fernanda, o neto Vinícius, toda a família que tem sempre dado seu tempo para estar com a gente. Deus abençoe, pastor Walter, coordenador geral dos Baraques. Alice Marques Valadares, minha dileta sogra. Pai do Senhor, Malice, saúde, viu? Lá de São José dos Campos. Muito bem, a Eliana Correia mandando paz do Senhor para nós. Ariane Flores, lá de Moreira, César. Salatiel Mariano, Deus te abençoe. Amanhã é aquele dia, hein? Amanhã é nossa jornada, das 9 às 15 horas. Contamos com o Senhor e a valorosa equipe de obreiros, diáconos, não é? Que exercem valorosamente a diaconia aqui na sede. Emerson, André e Andréia Reis, muito bem, nossos irmãos que são lá do Azeredo. Deus te abençoe, meu querido irmão. Mandando um forte abraço a todos nós e continua pedindo oração pelo filho Pedro, que se encontra, infelizmente, retido em presídio, não é? Vamos continuar orando pelo Pedro, para que Deus faça a obra ali mesmo, naquele lugar. Walter Braga, muito bem, estão ligados. Manuel Nunes, Deus te abençoe. Márcia Mariano, Deus te abençoe. Um abração aí na Alice, se ela estiver por aí, não é? Deus abençoe a criança, neta, né? Carlos Pérez, Deus abençoe, Carlos Pérez. Amanhã devemos estar juntos, se Deus quiser. Rosimeire pedindo oração, já mencionei isso, pelo esposo Ivan. Muito bem, quem mais? Marcos Eli Neves, Pai do Senhor, Deus te abençoe. A esposa Solange, toda a família Neves. Hélida dos Santos, oh, que bom ler aqui. Deus te abençoe a sua presença, a participação. E do Adenir, da Lara, família abençoada, viu? Deus abençoe grandemente, viu, Hélida? Anderson Antônio Alves, saudando a todos, Deus abençoe. Levi Pereira, Pai do Senhor, meu irmão, lá de Penápolis, estado de São Paulo, Deus abençoe. Eu acho que nem Penápolis resiste ao frio desses dias, né? Muito bem. Deus abençoe Levi e Ângela e os filhos. Jorge Correia Leite, Deus te abençoe, irmão Jorge. Joquebede, São José dos Campos, abraço aí para todo mundo. Para Natália, José Carlos, Isabel Guimarães, Daniel Borges, pastor Daniel Borges, Pai do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. Esperamos nos ver amanhã e também domingo. Deus te abençoe. Deixa eu ver quem mais aqui. Lourdes Aprígio, junto com o esposo Natanael. Deus te abençoe, irmão. Irmão Natanael, lá do Jardim Resende. Professora Laodiceia, Deus abençoe.
já seu pai, Paulo Timóteo, já obteve alta médica. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais? Muito bem. São as pessoas que já puderam mandar aqui uma luzinha para a gente e nós agradecemos, viu? E pedimos tão somente isso. Se você pode, compartilhe. Envie essa mensagem para um pouquinho mais adiante, não é? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Muito bem. Nesta sexta-feira, nós estamos dando continuidade a um importante assunto, né? Desculpas que as pessoas dão para não seguirem a Cristo, para rejeitarem a salvação. Desculpas para rejeitar o convite à salvação. Todos são convidados. Disse o Senhor: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. São palavras do Senhor, segundo Mateus capítulo 11, dirigidas a todos os homens, todos, não é? A salvação do Senhor está destinada a todos os homens podem desfrutar essa salvação, mas alguns, de modo impressionante, acabam apresentando desculpas. A primeira desculpa que nós tratamos aqui é daquele que diz assim: eu não estou perdido. Imagine, não estou perdido e não preciso de conversão a Deus. Uma segunda desculpa é aquela em que alguém diz assim: eu sou pecador demais e Deus não me perdoará. De tanto pecado que eu tenho, Deus não me perdoará. A terceira desculpa que comentamos é bem oposto dessa segunda. Eu sou muito bom, bastante bom, sou uma pessoa boa, não é? Então eu não preciso ser salvo, não tem de que eu me salvar. E a quarta desculpa que nós queremos comentar um pouquinho com você aqui essa noite é aquela em que a pessoa diz: olha, eu não estou muito convencido disso, não estou muito convencido, não me acho convicto para me converter. E aí, eu quero citar um texto da palavra de Deus, em Mateus capítulo 18, e o versículo 3, depois de Jesus chamar uma criança, colocar no meio dos seus discípulos, Jesus pronuncia a seguinte palavra: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, respondendo à pergunta dos seus discípulos, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus já foi responder primeiramente sobre a entrada no reino dos céus. E essa entrada, chamada de conversão, nas palavras do Senhor Jesus, tem a ver a nos fazermos como crianças. Conversão está intimamente ligada com essa atitude, a atitude da criança, que com certa facilidade, vamos chamar assim, acaba reconhecendo, né? E acaba se submetendo quando é necessariamente necessária a sua mudança de vida. Então vejam só, meus irmãos, que as pessoas que afirmam assim: não estou suficientemente convencido, a gente deve dizer para eles o seguinte, que não é a profundidade da sua conversão, a extensão a intensidade da sua conversão, não é? Que faz toda a diferença. Porque o que faz a diferença no caso da salvação de nossas almas é a necessária conversão. Mesmo se essa convicção que é necessária, temos visto isso nos dias anteriores, convicção, arrependimento, não é? E fé. Esses três fatores cooperam para que haja conversão.
E exatamente neste primeiro ponto, em que a pessoa não se acha convencida ou convicta da sua situação espiritual, e coloca nisso uma desculpa, um obstáculo para a sua conversão a Deus. O certo é que, convicto ou não, o pecador permanece na obrigação de se converter, convicto ou não. Evidente que nós contamos com a assistência do Espírito Santo para que a convicção seja real, seja orientada e dirigida por Deus. Claro, é evidente. Também não pensamos na igreja como uma fábrica de pessoas que, sem nenhuma mensagem da palavra de Deus, uma informação necessária dirigida pelo Espírito Santo, produza esta convicção. Por favor, jamais pensaríamos nisso. Porque na igreja as pessoas continuam sendo seres pensantes, que raciocinam, que pensam, que têm inteligência. Ninguém é chamado para o Evangelho e para se divorciar da sua inteligência. Como se, por exemplo, fosse possível, quando ele pensa em ir à igreja, um crente deixasse a sua mente, o seu cérebro em casa e fosse para a igreja. Não, não pode ser assim. A pessoa é convidada, inclusive, na palavra de Deus, a examinar tudo e reter o bem. Então, o simples convite de examinar tudo, não é? Julgar as coisas não segundo a sua aparência, mas segundo a reta justiça. Então, são procedimentos muito incentivados na palavra de Deus. Por isso mesmo que o Evangelho não deve se tornar um lugar onde vivem os fanáticos. O fanatismo não deve ser incentivado. E o que é o fanatismo? É fazer uma pessoa ser seguidora mesmo sem qualquer explicação. Sem qualquer explicação. Então, sem qualquer base bíblica, não é? As pessoas podem cometer atos terríveis, não é? De grande prejuízo espiritual e até material. Porém, se você não se sente convencido, você pode perfeitamente falar com Deus, não é? O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Se lembra que falamos disso esses dias passados? Então, o Espírito Santo convencerá o homem, não é? O mundo, aliás, do pecado. E o que quer dizer isso? Do pecado da incredulidade, de não levar em conta a importância de quem é Jesus e o que ele fez por nós. Então, este convencimento a respeito da pessoa de Jesus fará toda a diferença. E é algo operado pelo Espírito Santo de Deus. Então, pode ser que você sinceramente pense, eu não estou convencido. Talvez você diga isso, você afirme isso, não é? Você tem o direito até de pensar assim. Porém, você também tem o dever de estar aberto para a ação de Deus na sua vida, para examinar as Escrituras, para confrontar a verdade da palavra de Deus, não é? Então, convido você para isso, por favor. Faça este exame das Escrituras Sagradas e deixe Deus trabalhar na sua alma, no nome precioso de Jesus. Algumas pessoas, eu vou terminar este ponto, chegam a dizer assim, olha, eu não consigo crer. Outros poderiam dizer de forma diferente. Quando alguém diz que não consegue crer, pode ser que para essa pessoa falta informação, falta apresentação correta do Evangelho, da vida de Jesus, do seu ministério e do que ele realizou em nós. Falta a iluminação do Espírito Santo sobre essas palavras que estão em todas as Escrituras Sagradas. Então, por isso,
é que Paulo, o escritor, ele diz que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Há uma esperança de Deus para aqueles que mergulham na palavra de Deus, abrem sua alma, seu espírito, não é? Sem nenhum preconceito, sem nenhuma dificuldade, sem apresentar obstáculos. Eu quero convidar você para se examinar diante de Deus, não é? Você pode fazer isso de uma forma muito discreta até, aí na sua casa. Quem sabe ao lado aí do seu dormitório, no seu dormitório, ao lado de sua cama. Quem sabe você pronunciar palavras para Deus. Eu quero uma solução para a minha vida espiritual. E o Senhor Deus virá ao seu encontro, em sua busca, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, que Deus te abençoe, que essa convicção aconteça na sua vida e você perceba que a menor convicção já é suficiente, porque a conversão é a grande necessidade. Esta foi, por assim dizer, uma quarta desculpa que as pessoas utilizam. Uma quinta desculpa que as pessoas apresentam, Mateus capítulo 12, verso de número 31, diz assim a gloriosa palavra de Deus. Mateus 12 é o Evangelho. Capítulo 12, o verso de número 31. Jesus pronuncia assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Algumas pessoas apresentam como desculpa, obstáculo para desfrutar da salvação de Deus o seguinte pensamento, a seguinte barreira. Eles dizem assim: eu cometi um pecado imperdoável. O que eu fiz, Deus não poderá me perdoar. E aí, eles mesmos elegem essa barreira. Mas, desde o momento em que alguém começa a dizer palavras assim, palavras preocupadas com a sua vida espiritual, eu cometi um pecado imperdoável. Enquanto uma pessoa ainda consegue pronunciar essa frase, enquanto uma pessoa ainda apresenta essa preocupação, esta ansiedade em sua vida, de haver cometido um pecado contra Deus, considerado por ele mesmo, por si mesmo, como imperdoável, enquanto alguém consegue ainda articular esse tipo de expressão, eu posso te afirmar com toda segurança: glorifique a Deus. Porque enquanto existe uma mínima preocupação, um mínimo interesse espiritual, este limite fatal de um pecado imperdoável ainda não aconteceu. Não aconteceu. Porque enquanto o ser humano está incomodado sobre uma convicção de um erro cometido, aquilo que falamos agora há pouco, é uma convicção, é uma ação do Espírito Santo de Deus. Enquanto o próprio Espírito Santo de Deus está atuando na vida de um homem e dizendo a ele de que ele precisa crer em Jesus e viver para Jesus, ainda há esperança. Existe esperança para você. Você não errou tanto assim que Deus não possa lhe perdoar e nem lhe alcançar. Temos dito em dias anteriores que nós muitas vezes erramos, somos piores do que pensamos. Nós muitas vezes somos isso mesmo, piores do que pensamos. Mas Deus é mais misericordioso do que imaginamos.
onde abundou o pecado, a graça superabundou, superou. São expressões bíblicas a respeito do confronto entre a pecaminosidade do homem e a misericórdia de Deus. Seria Deus um Deus paizão, bacana, que está pronto a suportar toda forma de erro dos homens e conviver com isso? Ser um Deus tolerante, apenas isso? Não. Não é isso que estamos falando. Porque o pecado é algo tão gravíssimo que fez com que o próprio Filho de Deus viesse receber a sua penalidade na cruz do Calvário. É algo sério, sim. Não é algo que remete a uma tolerância. Não é nesse sentido. Mas Deus ainda está te esperando para que você conheça a maravilhosa salvação dele. Veja, por exemplo, duas palavras do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 6, e o verso 37. Estamos numa segunda desculpa nessa noite que as pessoas apresentam para não receber a salvação do Senhor, não desfrutar dela. Então escute isso, por gentileza. João capítulo 6 e 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Prestou atenção? Quando você é iluminado pelo Espírito Santo para se mover em direção ao Pai, aqui há uma palavra segura, uma palavra que merece toda a nossa confiança. Tudo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E se isso fosse pouco, no mesmo capítulo 6 e o verso 44, disse o Senhor: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, não fique pensando que há um pecado imperdoável, que há uma barreira insuperável, que há um bloqueio intransponível. Não existe isso. Porque o Pai é que está atraindo você a Ele. E está atraindo você até o seu Filho Jesus. E por isso, essas palavras podem se cumprir na sua vida ainda nesta noite de 21 de agosto de 2020. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. É o próprio Pai que nos aproxima do seu Filho Jesus, que nos faz contemplar o sacrifício que ele fez por nós, em nosso lugar. Compreendeu isso? Finalmente, quero trazer uma terceira e última desculpa aqui nessa noite para continuar segunda-feira que vem, se Deus quiser, e durante a próxima semana em outras destas desculpas. Essa terceira desculpa também é muito comum. Muito comum. Várias pessoas dizem isso com muita facilidade. Ouça essa desculpa. Existem muitos hipócritas na igreja. Vou transformar essa frase. As pessoas dizem assim: para eu ser crente igual aquele ou igual aquela lá daquela igreja, é melhor eu ficar do jeito que eu estou mesmo. Você já ouviu essa expressão? Você já ouviu essa palavra? Em Mateus, no Evangelho, capítulo 7, versos 3 a 5, Jesus mesmo reconhece que a possibilidade da hipocrisia é permanente. Sim, o próprio Jesus, falando com a igreja, com discípulos, sobre como viver como discípulos, olha o que ele disse. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Argueiro é um cisco no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco de teu olho, estando uma trave no teu?
Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Em Mateus capítulo 23, existe uma série de pronunciamentos de Jesus contra a hipocrisia. Sim, porque o Senhor Jesus sempre pronunciou juízo sobre os hipócritas. Ele reconheceu, infelizmente, que eles haveriam de existir, os hipócritas. E em Mateus 23, verso 2 e 3, Jesus diz assim: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Esta é a essência da hipocrisia, do fingimento. É dizer algo que não é sustentado na prática, na vida prática. O hipócrita é exatamente assim. E Jesus chegou até a recomendar aqui: vocês podem até fazer o que eles falam, mas não façam como eles fazem. Não é? Então, muita gente até se utiliza dessa mensagem para dizer isso, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Já ouviu gente assim? Querendo dar uma desculpa, obter uma licença, uma permissão para viver longe da verdadeira instrução da palavra de Deus. Então, essa terceira desculpa que estamos vendo aqui essa noite realmente escandaliza, faz com que pessoas tropecem, não é? E não foi o próprio Jesus que disse: é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Melhor lhe seria que amarrasse ao seu pescoço uma pedra de moinho, de moenda, e se lançasse na água e ficasse preso no fundo do mar, no fundo da água, para morrer, afogado, do que provocar escândalo que leva à morte espiritual de tantos. Não é verdade, irmão? É uma responsabilidade muito grande para todo aquele que segue a Jesus entender que ele representa, de certa forma, onde está a igreja a que ele pertence. Então, que a gente possa, não é? Que a gente possa ter isso em mente com mais ainda responsabilidade e entender que escândalo, essa palavra escândalo, significa pedra de tropeço, onde muita gente tropeça, viu? Então muita gente tropeça na hipocrisia daqueles que frequentam a igreja. E aí eles pensam: para viver assim, eu fico sem igreja, está de bom tamanho para mim. Infelizmente, irmãos, infelizmente. Porém, o que a gente pode dizer para essas pessoas é que, se existem hipócritas na igreja, também existem autênticos, legítimos, verdadeiros. Não existe a nota falsa, o dinheiro falso. Às vezes eu vou em comércio, passo lá no caixa do mercado, meu Deus do céu, eu fico naquela observação, né? A mocinha do caixa pega a nota, olha, põe na luz, não sei se é raio laser, o que é, e vai, e vira para cá, e depois quando conta vai vendo de novo. Meu Deus do céu, é um tal de procurar nota falsa, porque tem bastante mesmo, né? Tem bastante nota falsa. Mas tem muito mais nota verdadeira, meu irmão, muito mais. Tem crente que é uma vergonha, tem hipócritas nas igrejas? Tem, não é? Não somente membros da igreja, que apenas participam, mas atuantes também, pastores também, obreiros também, tem, não é? Como em qualquer segmento da sociedade. Tem o falso e tem o verdadeiro. E não foi disso que falou Jesus várias vezes? Sobre estas situações de confronto, de oposição? Falou do joio, falou do trigo,
falou daqueles peixes bons, dos peixes maus. Lembra lá na praia? Ficou separando os peixes, não é? Então, existem essas realidades diferentes. Mas nós temos que ter o seguinte entendimento. Presta atenção. Alguém dirá assim, não, eu não quero fazer parte da igreja junto com aqueles hipócritas, não é que todos são hipócritas, mas conhece lá uns 3, 4 que são hipócritas, né? E ele fala assim, não, eu vou viver sem igreja. Então presta atenção. Você sabe qual é o resultado da pessoa que quer viver sem seguir a Jesus, sem estar em uma igreja? A perdição. E lá na perdição eterna, sabe quem é que você vai encontrar? Aqueles hipócritas. Então você não quer ficar com eles agora por alguns aninhos, mas quer ficar a eternidade toda com essa gente lá? Não tem sentido isso. Não tem cabimento. Então, seja você luz, seja você sal da terra, suporte esses hipócritas, não é? E faça a sua diferença. Pelo menos, se eles se perderem na sua hipocrisia, você se salvará na sua fidelidade. Compreendeu isso? Então, que Deus te abençoe. Não aceite desculpas para deixar de desfrutar a maravilhosa salvação. Eu costumo dizer sobre a ceia do Senhor que, mesmo sabendo que o traidor estava na mesa, Jesus não faltou na ceia. E nós devemos ser assim. Tem gente que diz, eu não vou mais na ceia do Senhor, porque eu não suporto ver aquele falso, aquela falsa que está lá. Irmão, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é? Cada um cuide de si mesmo. Não é? Cuide da sua vida, da sua própria salvação. Não falte a ceia por causa do Judas Iscariotes. O Senhor dá um grande exemplo para nós. E se precisar, até lavar os pés você esteja pronto. Porque Deus é que dá graça para a gente. Então, o assunto continua, não vamos mais adiante, não é? A hora é passada, mas amanhã, permitindo Deus, você corajosamente, não ouço falar que vai cair neve em Pindamonhangaba, não deve. É bem improvável que vá acontecer neve em Pindamonhangaba amanhã. Seria até interessante, porque quando eu pesquiso sobre neve, não existem 2 flocos de neve iguais. Tal é a grandeza de Deus de produzir a neve, né? Seria interessante. Mas nada poderá ser, nesse aspecto, impedimento para você estar conosco. Amanhã é o dia da primícia solidária, das 9 às 15 horas, estaremos ali, agradecidos a Deus, participando do corpo e do sangue do Senhor e estendendo a nossa mão para aquele que dela necessita. Deus te abençoe, tenha um fim de semana maravilhoso, seja abençoado por Deus, venha no culto, domingo também, à noite ou de manhã, às 10 da manhã ou 18h30, faça a sua inscrição e participe conosco. Quero agradecer, estiveram também Nilde Estevam, Thaís Silva Dias, Pastor Moura Leite, Lúcia Braga e Marina. Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo o Senhor nosso Deus. Nosso Pai Celestial, nós agradecemos mais uma vez esse encontro, agradecemos a oportunidade de, ó Deus, meditar na Tua Palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e vai até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deus querido, abre os olhos daqueles que ainda estão tropeçando nessas desculpas e possam receber e desfrutar da maravilhosa salvação do Senhor. Possam desfrutar do convívio da igreja, onde, sim, lamentavelmente, hipócritas ali estão, mas muitos, muitos, Senhor, estão convertidos e agradecidos servindo o Senhor nosso Deus. Nós oramos, Pai, agradecemos o Teu santo cuidado sobre o dia da primícia solidária, a ceia, a comunhão,
a assistência social, tudo, Senhor, que a tua igreja realiza. Recebe, aceita. Nós pedimos também pelos doentes e enfermos, cujos nomes têm sido mencionados aqui ao longo destes dias, como é o caso de Nilza Miranda, Durval Moreira, Felipe Godoy, Leni, Leia Félix, Paulo, ó Deus querido, Paulo Timóteo, Deus santo e maravilhoso, cuida de todos estes que tanto necessitam e ainda outros. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Até o próximo culto no seu lar, segundas, quartas e sextas, 19 horas, em nome de Jesus. Deus te abençoe.